Uma mãe rica tenta humilhar a namorada humilde do filho, mas o que ela não esperava era que o destino lhe reservava uma grande surpresa. Felipe Arantes nunca soube o que era liberdade. Desde que se entendia por gente, sua mãe, Marina, estava lá, moldando cada detalhe de sua vida. Marina era uma mulher de presença imponente. Altiva, com olhos que pareciam enxergar a alma de qualquer um que ousasse cruzar seu caminho, ela era o tipo de pessoa que nunca aceitava um não como resposta. Para Felipe, ela era uma figura quase mitológica, alguém que controlava o ambiente ao seu redor com uma força invisível, mas inegável. Desde cedo, Marina se certificou de que o filho seguiria seus passos. Para ela, Felipe não era apenas seu único filho, ele era o futuro da família Arantes, a próxima geração que carregaria o legado dos negócios construídos com tanto esforço por seus antepassados. Mas, ao contrário de Marina, que parecia ter nascido para liderar, Felipe sempre se sentiu fora de lugar naquele papel. Ele não compartilhava da ambição voraz de sua mãe, nem do desejo insaciável por poder. Mas não havia espaço para essas dúvidas no mundo de Marina. Ela decidia, e Felipe obedecia. As manhãs na casa dos Arantes eram um reflexo exato do tipo de vida que Felipe levava. Sua rotina começava cedo, com um café da manhã servido exatamente às 7 horas. A mesa era impecavelmente arrumada, com tudo no lugar certo, da disposição dos talheres à temperatura do café. Tudo seguia um padrão rigoroso, que refletia a disciplina que Marina impunha em cada aspecto da vida de Felipe. Quando descia para a sala de jantar, Marina já estava lá, sempre impecavelmente vestida, mesmo que fosse apenas para uma manhã comum em casa. O olhar de desaprovação que lançava a Felipe era quase inevitável, como se estivesse sempre procurando algo fora do lugar, algum detalhe que precisasse ser corrigido. Se sua gravata estivesse mal ajustada ou se o cabelo estivesse um pouco fora de ordem, Marina não hesitava em apontar, com uma frieza calculada. Felipe, eu já falei sobre essa postura. Você precisa estar sempre apresentável, especialmente hoje. A voz de Marina era firme, sem espaço para discussão. Felipe, por sua vez, apenas acenava em concordância, ajustando-se conforme as ordens de sua mãe. Ele sabia que qualquer tentativa de argumentar seria inútil. Marina não era o tipo de pessoa que aceitava falhas, especialmente de seu filho. Ela sempre acreditou que, se Felipe estava destinado a ser um líder, deveria começar a agir como um, desde o momento em que acordava até a hora em que ia dormir. Qualquer deslize era visto como uma fraqueza, algo inaceitável para o herdeiro dos Arantes. No entanto, essa pressão constante começava a afetar Felipe de maneiras que Marina não conseguia ou não queria enxergar. Ele carregava o peso das expectativas de sua mãe como uma âncora invisível, sempre presente, mas nunca reconhecida. À medida que os anos passavam, Felipe se tornava cada vez mais uma versão superficial de si mesmo, alguém que vivia mais para agradar a mãe do que para buscar seus próprios sonhos ou desejos. Os dias de Felipe eram uma sequência ininterrupta de compromissos que não escolhia, mas que aceitava sem questionar. Marina agendava suas reuniões, escolhia suas roupas, decidia com quem ele deveria se associar. Nada escapava ao controle dela. Até mesmo as pequenas decisões, como o que comer em um almoço de negócios ou como se portar diante de um cliente, eram todas pré-aprovadas por Marina. Ela justificava isso dizendo que Felipe precisava ser moldado para o sucesso, que cada detalhe importava quando se estava à frente de um império como o da família Arantes. Havia momentos em que Felipe se pegava sonhando acordado, imaginando como seria sua vida se pudesse tomar suas próprias decisões, se pudesse escolher um caminho diferente daquele que sua mãe traçara para ele. Mas essas fantasias eram sempre breves. Ele sabia que, no final do dia, seria sempre puxado de volta para a realidade controlada de Marina. Uma das situações mais emblemáticas dessa dinâmica aconteceu quando Felipe completou 25 anos. Como presente, Marina o colocou oficialmente como vice-presidente da empresa da família, a Arantes Corp. Era um movimento que todos esperavam, mas que Felipe encarou com uma mistura de apreensão e resignação. Não havia emoção genuína em assumir o cargo, era apenas mais uma responsabilidade que ele teria que carregar, mais uma extensão do controle de Marina sobre sua vida. No primeiro dia no novo cargo, Felipe entrou no escritório com um misto de ansiedade e desânimo.
Ele sabia que todos os olhares estavam voltados para ele, esperando que fosse o líder que sua mãe sempre acreditou que ele deveria ser. Mas, no fundo, Felipe sentia que estava apenas cumprindo um papel, como um ator em uma peça escrita por outra pessoa. A pressão para corresponder às expectativas de Marina se intensificou. Cada decisão que Felipe tomava na empresa era meticulosamente supervisionada por sua mãe. Marina fazia questão de rever todas as propostas, todos os contratos, até mesmo as menores decisões operacionais. Ela dizia que era para garantir que Felipe estivesse tomando as decisões certas, mas, na prática, isso significava que ele raramente tinha voz própria. Havia uma sala de reuniões na Arantes Corp, que Felipe começou a evitar. Era uma sala elegante, com grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural, mas que para ele representava o centro do controle de sua mãe. Sempre que havia uma reunião importante, Marina insistia em estar presente. Ela se sentava ao lado de Felipe, não como uma assistente ou conselheira, mas como uma figura de autoridade que precisava aprovar ou desaprovar cada palavra que ele dizia. Felipe se sentia sufocado naquela sala, como se o ar se tornasse mais denso e difícil de respirar quando sua mãe estava por perto. Felipe sabia que o legado da família era importante. Ele não negava o valor do trabalho árduo de seus antepassados, nem da dedicação de sua mãe em manter o império de pé. Mas ele também sabia que, a cada dia que passava, ele se afastava mais de si mesmo. Não havia espaço para erros na vida que Marina havia projetado para ele, e essa perfeição forçada o estava destruindo por dentro. Um dos momentos mais difíceis para Felipe era quando ele precisava representar a empresa em eventos sociais. Nessas ocasiões, Marina se certificava de que ele estivesse vestido de maneira impecável, com o terno mais caro, os acessórios mais refinados, e que suas falas fossem ensaiadas até a exaustão. Ela sempre repetia que a imagem era tudo, que qualquer deslize poderia custar caro para a reputação da família. Felipe seguia essas ordens, mas sempre com um sentimento de vazio. Ele sabia que, por trás de toda aquela aparência perfeita, estava um jovem que nunca teve a chance de descobrir quem realmente era. Com o passar do tempo, Felipe começou a se sentir cada vez mais desconectado de sua própria vida. As decisões que tomava, os caminhos que seguia, tudo parecia estar destinado a satisfazer as expectativas de Marina. Ele começou a se perguntar se algum dia teria coragem de se libertar dessa prisão invisível, de tomar as rédeas de seu próprio destino. Mas, por enquanto, a voz de Marina continuava sendo a mais alta, a mais impositiva. E Felipe, como sempre, continuava a obedecer. Aquela manhã seria decisiva para Felipe. Ele sabia disso desde que acordou, antes mesmo de abrir os olhos e sentir o peso do dia sobre seus ombros. Estava ali, na forma de um leve aperto no peito, uma ansiedade que se aninhava como um hóspede indesejado. Hoje era o dia da reunião com os principais investidores da Arantes Corp, e para Marina, esse encontro era vital. Era a oportunidade de solidificar a confiança deles na liderança de Felipe, algo que ela vinha planejando há meses. Para Felipe, no entanto, aquilo era um teste, não só de sua capacidade profissional, mas de sua própria força de vontade. A preparação para a reunião tinha começado muito antes do amanhecer. Marina, como de costume, já havia se assegurado de cada detalhe. O discurso que Felipe deveria fazer estava impresso e encadernado sobre a mesa de jantar, com anotações cuidadosas feitas por sua mãe. Cada palavra fora minuciosamente escolhida, cada pausa ensaiada. Era um texto que não tinha nada de Felipe, mas tudo de Marina. Ela acreditava que, para conquistar a confiança dos investidores, Felipe deveria se manter firme, objetivo, e seguir exatamente o roteiro que ela preparara. Enquanto se arrumava, Felipe não conseguia afastar o desconforto que o dominava. A gravata parecia apertar mais que o normal, o terno, embora perfeitamente ajustado, pesava sobre seus ombros como uma armadura. Ele estava prestes a enfrentar mais do que uma simples reunião de negócios. Estava prestes a encarar o que talvez fosse o maior dilema de sua vida: seguir o caminho traçado por sua mãe ou finalmente tentar se libertar. No carro, a caminho da empresa, Marina aproveitou os minutos que restavam para revisar os pontos principais do discurso, relembrando Felipe das frases de efeito, das estatísticas e das promessas que deveriam ser feitas.
Ela falava com uma convicção inabalável, como se o sucesso daquela reunião fosse uma certeza, desde que Felipe não se desviasse do plano. Ele ouviu em silêncio, como sempre fazia, mas, por dentro, uma tempestade começava a se formar. Assim que chegaram ao prédio da Arantes Corp, Felipe sentiu o estômago revirar. O imponente edifício, símbolo do sucesso e do poder de sua família, parecia ainda mais opressor naquele dia. Cada passo que dava em direção à sala de reuniões soava como um eco na imensidão dos corredores de mármore. Os funcionários o cumprimentavam com respeito, mas Felipe mal os notava. Sua mente estava focada no que estava por vir. A sala de reuniões era ampla e luxuosa, com uma enorme mesa de madeira escura ao centro e cadeiras de couro alinhadas ao redor. As janelas, que iam do chão ao teto, permitiam a entrada de luz natural, mas naquele momento, a luminosidade parecia exagerada, quase incômoda. Felipe entrou e viu que todos já estavam presentes, incluindo os principais investidores da empresa. Rostos familiares, alguns amigáveis, outros, apenas profissionais. Todos esperavam por ele. Felipe se posicionou na cabeceira da mesa, com Marina logo ao seu lado, em um lugar estrategicamente escolhido. A presença dela, embora aparentemente calma e controlada, era uma constante lembrança da pressão que ele carregava. Ela o olhava com expectativa, e Felipe sabia que naquele momento não havia margem para erros. Ele começou a falar, seguindo o roteiro que sua mãe havia preparado. As primeiras palavras saíram mecânicas, quase sem vida. Felipe estava no automático, recitando as falas como se fosse um ator cumprindo seu papel em uma peça que já assistira dezenas de vezes. Os investidores ouviam com atenção, alguns assentindo com a cabeça, outros fazendo pequenas anotações. Conforme continuava, porém, algo dentro de Felipe começou a mudar. Ele sentia que aquelas palavras não eram dele. Aquilo não era o que ele realmente pensava ou queria para a empresa. O discurso, tão bem ensaiado, de repente parecia sem sentido, sem conexão com a realidade que ele acreditava que a Arantes Corp deveria seguir. E então, no meio de uma frase, Felipe parou. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas ele não conseguiu continuar. Seus olhos buscaram os de Marina, que o fitava com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. Mas, naquele instante, algo se quebrou dentro de Felipe. Ele sabia que não podia mais continuar vivendo a vida que sua mãe havia escolhido para ele. Não naquela sala, não naquele momento. Respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria o curso daquela reunião e, possivelmente, de sua própria vida. Felipe afastou o discurso escrito e olhou diretamente para os investidores. Ele sabia que estava prestes a contrariar tudo o que Marina havia planejado, mas, pela primeira vez, sentia que estava prestes a fazer algo genuinamente dele. Senhores, sei que todos esperam que eu apresente os mesmos planos e promessas que tenho ouvido ao longo dos anos. Mas preciso ser honesto com vocês, começou, sua voz um pouco trêmula, mas decidida. A Arantes Corp precisa de mudanças. Precisamos pensar no futuro, mas de uma forma diferente, mais sustentável, mais responsável. Não podemos continuar seguindo os mesmos caminhos só porque funcionaram no passado. O mundo está mudando, e nossa empresa precisa acompanhar essas mudanças. Os rostos ao redor da mesa mostravam surpresa. Era evidente que ninguém esperava que Felipe fosse tão direto. Alguns dos investidores trocaram olhares entre si, enquanto outros se inclinavam para a frente, mais interessados no que ele tinha a dizer. Marina, por outro lado, permanecia imóvel. Sua expressão estava séria, mas Felipe sabia que, por dentro, ela estava furiosa. Ele estava desafiando-a abertamente, e isso era algo que ela não tolerava. Mas Felipe, pela primeira vez, ignorou o olhar de desaprovação da mãe e continuou. Sei que essas mudanças podem parecer arriscadas, mas acredito que é o melhor para a Arantes Corp. E para sermos honestos, não podemos falar sobre futuro sem falar de sustentabilidade. Nossos clientes, nossos parceiros e até mesmo nossos concorrentes estão mudando. Se não acompanharmos, vamos ficar para trás. E não é isso que quero para nossa empresa, nem acredito que seja o que vocês querem.
Filipe continuou a expor suas ideias, agora com mais confiança. Ele falou sobre novos projetos, sobre a necessidade de inovação, de se aproximar dos clientes de maneira mais transparente e ética. Falou com paixão, com a convicção de alguém que finalmente encontrara sua própria voz. Quando terminou, o silêncio voltou a tomar conta da sala. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Os investidores pareciam processar o que acabavam de ouvir. Filipe não sabia o que esperar. Sentia-se aliviado por ter sido honesto, mas ao mesmo tempo, sabia que estava arriscando tudo. O primeiro a falar foi um dos investidores mais antigos, um homem que sempre fora próximo de Marina. Filipe, devo admitir que estou surpreso. Isso é muito diferente do que esperávamos ouvir hoje. Mas, honestamente, gosto do que ouvi. Acredito que sua visão pode ser exatamente o que a Arantes Corp precisa. Outros começaram a concordar, expressando apoio às ideias de Filipe. A tensão no ar começou a se dissipar, e, gradualmente, a reunião se transformou em uma discussão sobre como implementar as mudanças propostas. Filipe, que começara o encontro com dúvidas e receios, agora estava no controle da situação, liderando a conversa com confiança. Enquanto isso, Marina permanecia em silêncio. Ela observava, analisava, mas não intervinha. Por fora, estava calma, mas por dentro, uma batalha se desenrolava. Marina sabia que havia perdido o controle naquele momento, mas também percebeu que algo havia mudado em Filipe. Ele não era mais o menino que ela podia moldar à vontade. Algo dentro dele havia despertado, e ela não sabia se isso era bom ou ruim. Quando a reunião finalmente terminou, Filipe se levantou, sentindo-se exausto, mas estranhamente leve. Ele sabia que não seria fácil enfrentar as consequências do que havia feito, especialmente com sua mãe. Mas, pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo, que estava finalmente tomando as rédeas de sua própria vida. Marina saiu da sala sem dizer uma palavra, mas Filipe sabia que a verdadeira conversa entre eles ainda estava por vir. Por enquanto, porém, ele se permitiu um momento de orgulho. Ele havia falado por si mesmo, e, pela primeira vez, havia sido ouvido. Depois da intensa reunião que de alguma forma, havia lhe dado uma nova perspectiva, Filipe Arantes sentia uma necessidade urgente de escapar do peso que ainda carregava em seus ombros. Ele precisava de um momento longe de todas as expectativas, das aparências e principalmente, de sua mãe. Queria simplesmente ser ele mesmo, pelo menos por um breve instante. Sem rumo certo, decidiu andar pelas ruas movimentadas da cidade, tentando deixar para trás os pensamentos que ainda ecoavam na sua mente. Enquanto caminhava, Filipe observava as pessoas ao seu redor. Trabalhadores apressados, jovens estudantes rindo despreocupados, e casais passeando de mãos dadas. Tudo parecia tão simples para eles, enquanto sua própria vida estava envolta em uma complexidade sufocante. Sem perceber, seus passos o levaram até um bairro menos conhecido, um lugar onde nunca tinha estado antes. As ruas eram estreitas, as construções mais antigas, e o ritmo das pessoas era mais calmo, mais genuíno. Foi ali, nesse cenário inesperado, que ele encontrou algo, ou melhor, alguém, que mudaria sua vida. Filipe sentiu o cheiro de café fresco antes de ver o pequeno restaurante na esquina. Era um lugar modesto, mas acolhedor, com mesas de madeira e uma decoração simples. Sentindo-se atraído pelo ambiente tranquilo, decidiu entrar. O sino da porta tilintou suavemente ao passar, anunciando sua chegada. O som familiar trouxe uma sensação de nostalgia, como se estivesse entrando em um mundo diferente, distante da opulência fria e calculada a que estava acostumado. Ele se sentou em uma das mesas perto da janela, observando o movimento lá fora enquanto tentava encontrar alguma paz interior. Em meio a esses pensamentos, a voz suave de uma jovem mulher interrompeu sua contemplação. Boa tarde. Já decidiu o que vai querer? Perguntou ela, com um sorriso gentil. Filipe olhou para cima e viu uma jovem que parecia pertencer perfeitamente àquele lugar. Carla tinha uma expressão acolhedora e um ar de simplicidade que imediatamente o desarmou. Ela era o oposto de tudo o que ele conhecia, sem pretensão, sem julgamento.
Apenas uma presença genuína e reconfortante. Por um momento, Felipe se esqueceu de onde estava e quem era. Eu ainda não decidi, respondeu, um pouco desconcertado, mas sem pressa. O que você sugere? Carla sorriu, percebendo a hesitação em seus olhos. Temos uma torta de maçã que é a especialidade da casa. Talvez com um café para acompanhar? Sugeriu ela, com um entusiasmo discreto que fez Felipe se sentir imediatamente acolhido. Parece perfeito. Vou querer isso, então, respondeu Felipe, retribuindo o sorriso. Enquanto Carla se afastava para preparar o pedido, Felipe não pôde deixar de observá-la. Havia algo em sua postura, em como ela se movia com facilidade entre as mesas, que o intrigava. Ela parecia estar em paz com o mundo ao seu redor, algo que ele não sentia há muito tempo. Sentiu-se um pouco culpado por reparar tanto, mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar. Carla parecia tão autêntica, tão diferente das pessoas que faziam parte de sua vida. Quando ela voltou com a torta e o café, Felipe a observou enquanto ela colocava os pratos na mesa. Havia um momento de silêncio entre eles, mas não era desconfortável. Era como se, de alguma forma, aquele encontro inesperado fosse exatamente o que ele precisava. Você não parece daqui, comentou Carla, com uma leve curiosidade em sua voz. Não que isso importe, mas, normalmente reconheço os clientes. Felipe sorriu, surpreso com a naturalidade com que ela fazia a pergunta. Não havia nenhuma malícia ou interesse oculto, apenas uma genuína curiosidade. Você está certa. Não sou daqui, admitiu ele. Só estava andando sem rumo, tentando clarear a cabeça. E, de alguma forma, acabei aqui. Carla assentiu, compreendendo mais do que ele disse. Ela não pressionou para obter mais informações, respeitando o espaço que Felipe parecia precisar. Era algo raro para ele, que estava acostumado a pessoas sempre querendo saber mais, seja por interesse, seja por obrigação social. Entendo. Às vezes, sair um pouco de cena faz bem. Este lugar pode não ser nada sofisticado, mas tem um charme que muita gente gosta, disse ela, sem tentar impressioná-lo. Felipe olhou ao redor, percebendo como aquele lugar parecia simples e, ao mesmo tempo, cheio de vida. As risadas vindas da cozinha, a conversa casual dos clientes, o cheiro do café recém-preparado. Tudo parecia genuíno, como se as pessoas ali fossem livres para serem elas mesmas, sem as máscaras que ele via constantemente nos círculos que frequentava. Sabe, acho que você está certa. Esse lugar tem algo especial, comentou Felipe, mais para si mesmo do que para Carla. Ela sorriu, satisfeita por ele ter encontrado um pouco de conforto ali. Enquanto ele saboreava a torta e o café, Carla continuou a atender os outros clientes, mas Felipe notou que, de vez em quando, ela lançava um olhar em sua direção, como se estivesse certificando-se de que ele estava bem. Felipe sentiu algo diferente, algo que não sentia há muito tempo. A presença de Carla, sua maneira simples e direta de lidar com as coisas, o fez sentir-se mais à vontade, mais humano. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia julgado ou pressionado. Não precisava provar nada a ninguém, nem a si mesmo. Ali, ele era apenas Felipe, uma pessoa comum aproveitando um momento de paz. Depois de algum tempo, Carla voltou à sua mesa, trazendo a conta. Espero que tenha gostado, disse ela, com um sorriso sincero. Felipe pegou a conta, mas hesitou antes de pagar. Gostei sim, muito. Sabe, acho que precisava de um lugar como este hoje. Obrigado, Carla. Ela assentiu, aceitando o agradecimento sem exageros. Fico feliz que tenha encontrado o que procurava, mesmo que só por um momento. Quando Felipe saiu do restaurante, sentiu uma leveza que não esperava. Caminhou pelas ruas sem a urgência de antes, refletindo sobre o que havia acontecido. A simplicidade de Carla, sua autenticidade, era algo que ele não encontrava há muito tempo, algo que o tocou de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ao voltar para casa, Felipe sabia que algo havia mudado dentro dele. A reunião mais cedo havia sido um marco, mas aquele breve encontro com Carla foi como uma brisa refrescante em meio ao calor sufocante de sua vida.
Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: não conseguia tirar Carla de sua mente. Ela representava algo que ele desejava profundamente, algo que ele nem sabia que estava procurando, uma conexão verdadeira, descomplicada e, acima de tudo, honesta. Felipe sentia que aquele encontro inesperado era o início de algo maior. Mesmo sem saber ao certo o que viria a seguir, ele estava disposto a descobrir. Felipe sempre soube que mencionar Carla para sua mãe seria como acender um pavio prestes a explodir. Marina Arantes não era conhecida por aceitar mudanças de forma tranquila, muito menos quando envolviam o futuro do filho, e por extensão, o futuro da família Arantes. Mesmo assim, após o encontro transformador que teve com Carla, Felipe sentiu que precisava ser honesto consigo mesmo. Decidido, mas ciente do risco, ele resolveu falar sobre Carla para Marina. Naquela noite, a mansão dos Arantes estava envolta em um silêncio típico das famílias que se acostumaram ao poder. As luzes douradas refletiam nos móveis antigos e nas paredes revestidas de obras de arte, tudo cuidadosamente escolhido por Marina para exalar sofisticação. Felipe desceu as escadas para o jantar, já com um leve desconforto no estômago. Sabia que a conversa seria difícil, mas também sabia que não podia mais continuar escondendo algo que começava a se tornar importante para ele. Marina estava sentada à mesa, impecavelmente vestida, como sempre. Seus olhos, afiados como lâminas, analisaram Felipe assim que ele entrou na sala de jantar. Era como se ela pudesse sentir que algo estava fora do lugar. Felipe se sentou e, após um breve momento de silêncio, decidiu começar. Mãe, hoje conheci alguém. Uma pessoa diferente, que eu acho que você deveria conhecer, disse ele, tentando manter a voz firme, mas sem a rigidez que Marina estava acostumada a ver nele. Marina ergueu os olhos da salada que estava delicadamente cortando. Aquele olhar penetrante encontrou os de Felipe, e ele soube imediatamente que tinha capturado toda a atenção dela. Havia uma calma aparente, mas Felipe conhecia bem os sinais. Marina estava analisando, julgando, calculando cada palavra que ele havia dito. Ah, é? E quem seria essa pessoa? Perguntou ela, com um tom que misturava curiosidade e desconfiança. Felipe respirou fundo, sabendo que o momento era delicado. O nome dela é Carla. Ela trabalha em um restaurante que eu fui hoje. Conversamos um pouco, e eu gostei dela. Ela é diferente das pessoas que normalmente conhecemos. Simples, honesta, algo raro no nosso meio. Marina permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando o que havia ouvido. A ideia de seu filho se interessar por uma mulher que trabalhava em um restaurante claramente não era algo que ela havia considerado. E a palavra simples soava quase como uma ofensa em seu mundo. Felipe, eu entendo que você queira expandir seus horizontes, mas precisa entender que, na nossa posição, certas escolhas precisam ser feitas com cautela, começou Marina, com a voz fria e controlada. Uma mulher que trabalha em um restaurante? Isso não é adequado para um Arantes. Você tem responsabilidades, uma imagem a zelar. Não podemos nos dar ao luxo de nos associarmos com pessoas que não entendem nosso mundo, nossa realidade. Felipe sentiu o impacto das palavras de sua mãe como um golpe. Esperava resistência, mas a dureza com que ela falava de Carla, sem nem ao menos conhecê-la, o irritava profundamente. Mãe, isso não é sobre imagem. É sobre uma conexão que eu senti, algo real. Você sempre me disse que o que importa é a substância, não a superfície. Carla é uma pessoa genuína, que vive a vida sem as máscaras que estamos acostumados a ver. E, honestamente, acho que é disso que eu preciso agora. Marina o encarou, sem demonstrar qualquer alteração em sua expressão. Para ela, as palavras de Felipe não passavam de uma demonstração de ingenuidade. Ele estava deixando-se levar por uma fantasia passageira, algo que ela acreditava poder controlar, como sempre fez. Felipe, você está confuso. Está buscando algo que você acha que precisa, mas que, na verdade, não tem lugar em nossa vida. Essa garota, por mais que pareça interessante agora, não é adequada. Ela não tem ideia de como nosso mundo funciona. E, francamente,
Não vejo motivo para arriscarmos nossa reputação por um capricho seu. Felipe sentiu a raiva crescendo dentro de si. A maneira como Marina descartava Carla, sem ao menos considerá-la como uma pessoa, o deixava furioso. Era como se sua mãe estivesse totalmente cega para qualquer coisa que não se encaixasse em seus rígidos padrões. Não é um capricho, mãe. Eu não estou pedindo sua permissão. Estou dizendo que essa é uma decisão minha, e eu quero que você a respeite. Pelo menos conheça Carla antes de julgar. O tom de Felipe era firme, mais do que ele imaginava ser possível diante da autoridade esmagadora de Marina. Ela, por sua vez, levantou-se da mesa com um movimento controlado, deixando o guardanapo sobre a mesa com um gesto quase teatral. Seus olhos, agora frios como gelo, fixaram-se nos de Felipe. Eu não preciso conhecê-la para saber que ela não pertence ao nosso mundo. E se você continuar com essa ideia, Felipe, estará colocando tudo o que construímos em risco. Pense bem no que está fazendo. Com essas palavras, Marina deixou a sala, sua presença ainda pairando no ar, pesada e sufocante. Felipe permaneceu sentado, sentindo a frustração e a raiva se misturarem com uma sensação de derrota. Ele sabia que sua mãe não cederia facilmente, e que qualquer tentativa de trazer Carla para sua vida seria um desafio constante. Mas, ao mesmo tempo, Felipe sentia uma nova determinação crescendo dentro dele. Pela primeira vez, ele havia confrontado Marina de verdade, havia se colocado contra sua vontade de maneira explícita. Isso era algo que nunca tinha feito antes, e embora a experiência fosse dolorosa, também era libertadora. Marina poderia não aceitar Carla, mas Felipe estava decidido a seguir seu próprio caminho, independentemente das consequências. O convite para o jantar foi feito com hesitação, mas com uma determinação que Felipe Arantes sabia que não poderia mais ignorar. Depois da tensa conversa com sua mãe, Marina, ele estava decidido a provar que Carla merecia uma chance. Ele queria que sua mãe visse o que ele via em Carla, uma mulher autêntica, honesta, e com uma simplicidade que contrastava de maneira tão refrescante com o mundo de aparências em que viviam. No entanto, Marina não era o tipo de pessoa que cedia facilmente. Quando Felipe mencionou que Carla viria para jantar, Marina manteve a compostura, como sempre fazia, mas havia um brilho gélido em seus olhos que indicava claramente sua desaprovação. Ela aceitou o convite de Felipe com um sorriso calculado, mas ele sabia que ela estava planejando algo. Ainda assim, Felipe seguiu em frente, na esperança de que, de alguma forma, o encontro pudesse servir como um ponto de virada. Na noite do jantar, a mansão dos Arantes estava preparada para receber a convidada de maneira meticulosamente elegante, como era o costume de Marina. Nada era deixado ao acaso, desde a disposição impecável dos talheres de prata na mesa de jantar até a seleção cuidadosa do menu. Cada detalhe refletia o padrão de perfeição que Marina sempre exigia, e que usava como um instrumento sutil de pressão e poder. Carla chegou um pouco antes do horário combinado, como alguém que respeita as formalidades mesmo em um ambiente que não lhe é familiar. Ela estava nervosa, mas tentava esconder isso com um sorriso calmo. Tinha escolhido um vestido simples, mas elegante, que combinava com sua personalidade despretensiosa. Felipe a recebeu na entrada, e por um breve momento, ao ver o rosto de Carla se iluminar ao vê-lo, ele sentiu que tudo poderia dar certo. Eles entraram juntos na casa, e Marina os esperava no salão principal. Ela estava impecável, como sempre, vestindo um elegante traje de grife, um símbolo silencioso de seu status. Seus olhos avaliavam Carla de cima a baixo, como se cada detalhe estivesse sendo registrado e julgado. Felipe sentiu a tensão no ar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Marina se aproximou, estendendo a mão para Carla. Seja bem-vinda à nossa casa, Carla, disse ela, com um sorriso que parecia mais ensaiado do que genuíno. Obrigada, Sra. Arantes. É um prazer estar aqui, respondeu Carla, tentando manter a calma diante da frieza da anfitriã. Felipe sentia o desconforto de Carla, mas sabia que precisava seguir em frente. Ele conduziu Carla até a sala de jantar, onde a mesa estava posta com a habitual opulência. Havia um contraste gritante entre o ambiente ao redor e a presença simples e autêntica de Carla. Marina parecia estar no controle da situação,
comandando a noite com a mesma autoridade com que comandava os negócios da família. O jantar começou, e a conversa se manteve em temas superficiais, como o tempo e as novidades na cidade. Marina era uma anfitriã habilidosa, mantendo a aparência de cordialidade enquanto guiava a conversa de forma a colocar Carla em situações desconfortáveis. As perguntas que ela fazia, embora educadas, eram como pequenas armadilhas, desenhadas para destacar as diferenças entre Carla e o mundo dos Arantes. Então, Carla, Felipe me contou que você trabalha em um restaurante. Deve ser um trabalho interessante, disse Marina, com um sorriso frio. Sim, eu gosto do que faço. É uma vida simples, mas me traz muita satisfação, respondeu Carla, tentando não deixar transparecer o desconforto. Entendo. Imagino que a rotina seja bastante diferente da que temos aqui na Arantes Corp. Continuou Marina, sem perder o tom condescendente. Às vezes, é difícil imaginar como pessoas de mundos tão distintos podem se entender, não é? Carla sentiu o peso das palavras de Marina, mas manteve a postura. Ela sabia que estava sendo testada, e que qualquer sinal de fraqueza poderia ser usado contra ela. Felipe, por sua vez, estava em silêncio, observando a troca de palavras como alguém que se encontra em meio a uma tempestade que não sabe como controlar. O ponto alto da noite, no entanto, aconteceu quando Marina, em uma tentativa clara de reafirmar seu domínio, trouxe à mesa uma garrafa de vinho caro, conhecido por sua complexidade e sabor refinado. Era um vinho que Carla nunca havia experimentado, nem sequer ouvira falar. Marina, com um ar quase teatral, serviu uma taça para cada um, e fez questão de explicar detalhadamente as qualidades da bebida, esperando que Carla cometesse algum deslize ao degustá-la. Este é um Chantal Margaux, um dos vinhos mais prestigiados do mundo. Tem um sabor único, que demanda um paladar apurado para ser apreciado devidamente, disse Marina, enquanto girava o vinho em sua taça e observava Carla com expectativa. Carla, sem querer parecer deslocada, levou a taça aos lábios e tomou um pequeno gole. O vinho era forte, complexo, diferente de tudo que ela já havia provado. Ela não entendia de vinhos finos, mas sabia que qualquer resposta que desse seria usada contra ela. Manteve a calma e sorriu levemente. É realmente muito bom, Sr. Arantes. Diferente, mas interessante, respondeu Carla, com a simplicidade que lhe era característica. Marina franziu levemente a testa, insatisfeita com a resposta neutra. Ela esperava uma demonstração de ignorância ou um comentário que pudesse reforçar sua opinião de que Carla não pertencia àquele mundo. Mas Carla não deu essa oportunidade, permanecendo serena e sem perder a compostura. O restante do jantar prosseguiu com Marina controlando a conversa e Felipe tentando, em vão, mediar a situação. Ele podia sentir que Carla estava sendo colocada contra a parede, mas, ao mesmo tempo, admirava a forma como ela lidava com isso. Carla estava fora de sua zona de conforto, mas em nenhum momento perdeu a dignidade. Finalmente, o jantar chegou ao fim. Felipe sabia que as coisas não haviam saído como ele esperava, mas também sentia que algo havia mudado. Carla havia resistido ao teste de Marina, mostrando que, apesar de suas diferenças, tinha a força e a coragem para enfrentar qualquer desafio. Quando estavam a sós, depois que Carla se despediu e saiu, Felipe confrontou a mãe. Você foi dura demais, mãe. Carla não merecia isso, disse ele, sem esconder a decepção na voz. Marina permaneceu impassível, sua expressão impenetrável. Eu fiz o que achei necessário. Se ela não consegue lidar com isso, não tem lugar ao seu lado, Felipe. Simples assim. Felipe percebeu que, por mais que tentasse, Marina não cederia. Mas ele também sabia que não podia desistir. Carla havia mostrado que era mais forte do que Marina imaginava, e Felipe estava decidido a lutar por esse relacionamento, não importava o quanto custasse. Enquanto Marina se retirava, Felipe ficou parado, pensativo. O jantar não havia sido um sucesso, mas também não foi um fracasso total. Carla havia passado pelo teste e Felipe, embora desapontado com a atitude da mãe, sentia-se mais determinado do que nunca. Ele sabia que ainda havia muito pela frente, mas estava pronto para enfrentar qualquer coisa por Carla. Afinal,
Algumas batalhas valem a pena serem travadas, e Filipe estava pronto para seguir em frente, mesmo que isso significasse desafiar tudo o que conhecia. A festa de aniversário de Filipe Arantes prometia ser um dos eventos mais grandiosos do ano. Marina, como sempre, havia supervisionado cada detalhe com precisão impecável. Nada era pequeno ou discreto quando se tratava dos Arantes. A mansão estava iluminada como nunca, com luzes douradas realçando cada detalhe da arquitetura majestosa. Do lado de fora, as árvores estavam enfeitadas com centenas de pequenas luzes, que cintilavam como estrelas na escuridão da noite. Os convidados chegavam em carros de luxo, atravessando o tapete vermelho estendido até a entrada principal. Havia uma atmosfera de elegância e poder, algo que Marina fazia questão de exalar em cada evento que organizava. Filipe, o aniversariante, estava presente de corpo, mas sua mente estava inquieta. Embora soubesse que a festa era em sua homenagem, não podia evitar o sentimento de desconforto que o dominava. A noite havia começado com os típicos cumprimentos formais. Filipe circulava entre os convidados, distribuindo sorrisos e agradecimentos automáticos, mas seu pensamento estava em Carla. Ele a havia convidado, esperando que ela pudesse participar e, quem sabe, sentir-se mais próxima de seu mundo. Porém, no fundo, sabia que a situação seria difícil para ela. A festa, tão grandiosa e cheia de ostentação, era o completo oposto do que Carla valorizava. Quando Carla chegou, Filipe sentiu uma pontada de nervosismo. Ela entrou com a cabeça erguida, mas ele podia ver a tensão em seus ombros. Ela vestia o traje que Marina havia enviado, um vestido simples e elegante, mas que, para seu horror, era idêntico ao uniforme dos empregados da casa. Filipe só percebeu o erro tarde demais. Carla foi recebida com olhares curiosos e, em alguns casos, confusos. Para os convidados, era difícil distinguir entre ela e as pessoas que estavam ali para servir. Marina, por outro lado, observava de longe, com um olhar frio de satisfação. Sabia que, ao enviar aquele vestido, criaria um desconforto para Carla, algo que a colocaria no lugar que, na visão dela, realmente pertencia. Ela não havia dito nada para Filipe, deixando que a situação se desenrolasse por si mesma. Para Marina, isso era uma lição silenciosa, um lembrete para o filho de que nem tudo e nem todos poderiam se encaixar no mundo dos Arantes. Enquanto Filipe tentava se dividir entre os convidados e Carla, as coisas começaram a desandar. Uma das convidadas, uma senhora idosa conhecida pela sua arrogância, se aproximou de Carla com uma taça de champanhe na mão. Sem perceber quem ela realmente era, a mulher estendeu a taça em direção a Carla. "Poderia trazer mais uma taça, por favor?" pediu a senhora, com um sorriso condescendente. Carla ficou estática por um momento, o rosto se contraindo com a humilhação que aquilo representava. Ela não sabia como reagir. As palavras da senhora foram ditas de forma casual, mas o impacto delas foi devastador. A cor começou a desaparecer de seu rosto, e Filipe, vendo a cena de longe, sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele tentou se aproximar rapidamente, mas foi interrompido por um grupo de convidados que o cercaram, sem perceber a urgência no olhar dele. Carla, lutando para manter a compostura, simplesmente respondeu com um aceno de cabeça antes de se afastar, deixando a senhora sem resposta. Ela caminhou pelo salão, tentando escapar dos olhares que agora pareciam ainda mais intensos, mais julgadores. A confusão que sentia era esmagadora. Estava claro que havia algo errado, algo que ela não havia compreendido até aquele momento. Ao perceber o que tinha acontecido, Filipe finalmente conseguiu se desvencilhar dos convidados e correu até Carla. Ele a encontrou perto da saída, o rosto dela pálido, os olhos brilhando com lágrimas que ela se esforçava para segurar. O olhar de Carla dizia tudo, a dor, o constrangimento, e uma pergunta silenciosa sobre o porquê de tudo aquilo. "Carla, me desculpe." Eu não sabia", disse Filipe, desesperado para consertar a situação. Ele tentava encontrar as palavras certas, mas nada parecia ser suficiente. Carla balançou a cabeça, tentando disfarçar a mágoa que sentia. "Filipe, eu acho que isso não é para mim. Eu sabia que seria difícil, mas isso..." Ela parou, lutando para manter a voz firme.
Eu só quero ir para casa agora. Felipe sentiu o coração apertar. Queria dizer a coisa certa, algo que apagasse o que havia acontecido, mas sabia que não havia como desfazer o dano. Ele a acompanhou até a saída, sentindo-se impotente e frustrado. A cada passo que davam em direção à porta, Felipe sentia que algo estava se quebrando entre eles. Quando chegaram à porta, Carla se virou para ele, os olhos finalmente permitindo que uma lágrima escapasse. Eu não estou culpando você, Felipe. Mas é difícil não sentir que eu nunca vou me encaixar aqui. Eu preciso de um tempo para pensar, disse ela, com uma tristeza que Felipe nunca tinha visto antes. Ele queria insistir, pedir para que ela ficasse, mas sabia que precisava respeitar o espaço dela. Então, apenas assentiu, engolindo a culpa que o sufocava. Entendo. Só quero que saiba que, para mim, você é muito mais importante do que tudo isso. Por favor, não se esqueça disso, respondeu Felipe, com a voz embargada. Carla esboçou um sorriso fraco antes de sair pela porta. Felipe ficou parado ali, vendo-a se afastar, sentindo-se esmagado pela impotência. Ele sabia que aquela noite havia criado uma distância entre eles, uma distância que não sabia como encurtar. Enquanto a música e as risadas continuavam dentro da mansão, Felipe sentiu que a festa havia perdido completamente o sentido. Ele havia conseguido tudo o que sua mãe sempre quis para ele: poder, prestígio, respeito. Mas, naquele momento, tudo isso parecia insignificante diante da perda iminente de alguém que ele começava a perceber que amava de verdade. Marina, por sua vez, observava de longe, satisfeita com o desenrolar dos acontecimentos. Para ela, aquilo era a confirmação de que Carla nunca seria parte daquele mundo. Mas Felipe, mesmo sem saber o que viria a seguir, sentia que aquela noite havia marcado um ponto de mudança em sua vida, um ponto que ele não poderia mais ignorar. Após a desastrosa festa de aniversário, Felipe sentiu o peso da culpa esmagá-lo. Ele tentava continuar com sua rotina, mas Carla não saía de sua mente. Os dias que se seguiram foram sombrios e silenciosos, tanto na mansão quanto na vida de Felipe. Marina, satisfeita com o resultado de seu plano, pouco falava sobre o assunto, mas Felipe sabia que ela acreditava ter vencido essa batalha. Para ele, no entanto, a luta estava longe de terminar. Carla, por sua vez, mergulhou em um turbilhão de emoções. A humilhação que sentiu na festa ainda ardia em sua memória, mas o que a perturbava mais era a percepção de que talvez ela e Felipe vivessem em mundos que nunca poderiam realmente se cruzar. Ela se afastou dele, não por falta de sentimento, mas por acreditar que não havia um futuro real para eles juntos. Foi durante esse período de afastamento que algo inesperado aconteceu, algo que mudaria completamente a dinâmica de tudo. Carla recebeu uma ligação de um advogado. A voz do outro lado da linha era formal, mas amigável, informando-a de que um cliente importante desejava encontrá-la. Confusa e um tanto desconfiada, Carla hesitou, mas acabou aceitando o convite para uma reunião em um escritório no centro da cidade. No dia marcado, Carla se vestiu com simplicidade, sem saber o que esperar. O escritório era impressionante, localizado em um dos prédios mais altos da cidade, com vista panorâmica de tirar o fôlego. Quando chegou à recepção, foi conduzida para uma sala de reuniões elegante, onde um homem de meia-idade, com aparência austera e ar de mistério, a esperava. Ele se apresentou como o advogado de um cliente muito especial. Carla, é um prazer finalmente conhecê-la. Meu nome é Jorge, e fui encarregado de transmitir uma mensagem muito importante, disse o advogado, com um tom que misturava formalidade e empatia. Mensagem? De quem? Carla perguntou, tentando manter a calma enquanto uma onda de ansiedade a dominava. Jorge fez uma pausa, como se estivesse considerando cuidadosamente as palavras que usaria. Seu avô, Sr. Eduardo Dias, gostaria de se encontrar com você. Ele é o verdadeiro proprietário da Ecosol Energia, uma das maiores empresas de energia sustentável do país. As palavras do advogado caíram como uma bomba na mente de Carla. Ela sempre acreditara que seu avô havia falecido antes de ela nascer, pois essa era a história que sua mãe havia contado. A ideia de que ele não apenas estava vivo, mas também era o dono de uma empresa tão influente, era difícil de processar.
Mas, como? Por que ele nunca tentou me encontrar antes? Carla perguntou, com a voz trêmula de surpresa e incredulidade. Seu avô teve suas razões, Carla. E ele me pediu para explicar tudo pessoalmente quando vocês se encontrarem. Ele não quer perder mais tempo e deseja conhecê-la o quanto antes. Ele também quer que você saiba que, Jorge hesitou, mas logo continuou. Que você é a única herdeira dele. A revelação deixou Carla atônita. Como a única herdeira de uma empresa tão poderosa, sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Depois de alguns momentos de silêncio, Carla concordou em encontrar seu avô. A reunião foi marcada para o dia seguinte, em um local discreto e reservado. No encontro, Eduardo Dias, seu avô, se mostrou um homem de forte presença, mas com olhos gentis que transmitiam um misto de arrependimento e carinho. Ele explicou que, por razões complexas e dolorosas, havia se distanciado da família de Carla no passado. Mas agora, ao saber da existência da neta, não podia mais permanecer afastado. Eduardo expressou seu desejo de que Carla assumisse um papel importante na empresa, preparando-a para eventualmente tomar as rédeas como a nova CEO da Ecosol Energia. Carla sentiu uma onda de emoções ao ouvir as palavras de Eduardo. Havia a alegria de descobrir uma nova parte de sua família, misturada com a ansiedade pelo enorme desafio que a aguardava. Ela mal podia acreditar na magnitude da oportunidade que surgira em sua vida, mas também sabia que isso significava que seu caminho estava prestes a cruzar novamente com o de Felipe, e, inevitavelmente, com o de Marina. Alguns dias depois, a notícia da nomeação de Carla como CEO da Ecosol foi divulgada para a mídia. O anúncio chocou o mundo empresarial e rapidamente chegou aos ouvidos de Marina. A expressão de choque que dominou o rosto de Marina ao ler a manchete foi algo que Felipe jamais esqueceria. Ele estava sentado na sala quando viu a reação da mãe ao jornal que segurava nas mãos. Carla, é a nova CEO da Ecosol Energia? Marina murmurou, incapaz de esconder a incredulidade em sua voz. Felipe, que ainda estava processando as novidades por conta própria, apenas assentiu. Sim, mãe. Parece que o destino é mesmo imprevisível, não é? Respondeu, com um tom que misturava surpresa e uma discreta satisfação ao ver que, pela primeira vez, algo estava fora do controle de Marina. Marina, no entanto, não aceitaria aquela reviravolta sem lutar. Sabia que a ascensão de Carla representava uma ameaça direta não apenas à sua empresa, mas ao controle que sempre exerceu sobre a vida de Felipe. Mas, ao mesmo tempo, a situação era delicada demais para ser tratada de forma direta e brusca. Enquanto Marina processava o impacto daquela notícia, Felipe estava determinado a aproveitar a oportunidade para se reconectar com Carla. Sabia que o poder recém-adquirido por ela não mudava o que ele sentia. Ao contrário, reforçava ainda mais sua admiração pela força e resiliência de Carla. Felipe a procurou, não como um homem da alta sociedade tentando reconquistar um amor perdido, mas como alguém que reconhecia e respeitava o novo papel dela. Quando finalmente se encontraram, Carla estava diferente, havia uma nova confiança em seus olhos, uma certeza de seu valor que antes estava oculta. Carla, eu sei que muita coisa mudou em pouco tempo, mas o que sinto por você continua o mesmo. Quero estar ao seu lado, independente de qualquer coisa. Mas entendo que as coisas não são simples, disse Felipe, esperando que suas palavras pudessem reparar parte do dano causado pela festa. Carla olhou, e por um momento, Felipe temeu que ela o rejeitasse. Mas, em vez disso, ela suspirou, relaxando um pouco a postura. Felipe, minha vida virou de cabeça para baixo, e sei que a sua também. Mas, se vamos seguir em frente, precisamos estar preparados para enfrentar o que vier, juntos. Não quero que a diferença entre nossos mundos nos separe. Mas, para isso, precisamos ser honestos um com o outro. Felipe sorriu, aliviado e esperançoso. Honestidade é tudo o que peço. Estou disposto a enfrentar qualquer coisa, desde que estejamos juntos. Enquanto o mundo ao redor deles mudava rapidamente, Felipe e Carla sabiam que as próximas semanas seriam cruciais. Mas, pela primeira vez, ambos sentiam que estavam no controle de seus próprios destinos. E, dessa vez,
Marina Arantes precisaria lidar com uma nova realidade, uma realidade em que Carla não era apenas uma simples garçonete, mas uma figura de poder e influência, capaz de rivalizar diretamente com ela. A reviravolta havia chegado como um furacão, mudando tudo e todos ao seu redor. Para Carla, era o começo de um novo capítulo, para Felipe, uma chance de redenção. E para Marina, uma dura lição de que o controle absoluto é, muitas vezes, uma ilusão. A mudança na dinâmica entre Felipe, Carla e Marina começou a se manifestar de forma sutil, mas poderosa. A nomeação de Carla como CEO da Ecosol Energia foi um divisor de águas, não apenas no mundo dos negócios, mas também dentro da família Arantes. Para Marina, que sempre acreditou que poderia controlar cada aspecto da vida de Felipe, essa reviravolta foi um golpe profundo, uma realidade que ela nunca previu ou preparou. E foi nesse novo cenário que a reconciliação, algo tão improvável, começou a tomar forma. Marina, acostumada a ser a figura central e dominante, se viu forçada a reconsiderar seu papel não só como líder da família, mas também como mãe. Ela observava à distância, com crescente desconforto, como Felipe e Carla se aproximavam novamente, agora com uma nova força que parecia inabalável. Cada dia que passava, Marina sentia a resistência dentro de si diminuir, substituída por uma mistura de sentimentos que ela não conseguia mais ignorar: o medo de perder Felipe, o reconhecimento da força de Carla, e a dolorosa percepção de que o mundo que ela havia construído para si estava mudando. O primeiro sinal de mudança veio de Felipe. Ele percebeu que, por mais que amasse Carla e estivesse determinado a construir uma vida ao lado dela, a ausência de uma verdadeira reconciliação com sua mãe seria um peso constante em suas vidas. Felipe sabia que precisava encontrar uma forma de reatar os laços com Marina, não apenas por ele, mas também para garantir que Carla não fosse mais vista como uma inimiga dentro da própria família. Foi em um sábado à tarde, em um dia cinzento e chuvoso, que Felipe decidiu que já era hora de confrontar o que vinha adiando há tanto tempo. Ele encontrou sua mãe na biblioteca da mansão, um lugar que sempre foi o refúgio particular de Marina, onde ela passava horas sozinha, imersa em livros e documentos que sustentavam seu poder. "Mãe, podemos conversar?" Felipe perguntou, parando na entrada da sala, tentando não mostrar a ansiedade que o consumia. Marina levantou os olhos do livro que estava lendo. Havia uma tensão visível em seu olhar, mas ela apenas assentiu, indicando que ele se sentasse. "Felipe, se é sobre a Carla, acho que já deixamos isso claro", começou ela, com uma voz firme, mas menos fria do que antes. Felipe suspirou, sabendo que seria difícil, mas decidido a continuar. "Mãe, não se trata apenas de Carla. Trata-se de nós. De como chegamos até aqui. Eu entendo que você sempre fez o que acreditava ser melhor para mim, mas precisamos aceitar que as coisas mudaram. Não quero que você sinta que está perdendo o controle ou me perdendo, porque isso não é verdade. Eu sempre vou precisar de você, mas também preciso que aceite quem eu sou e quem escolhi para estar ao meu lado." Marina permaneceu em silêncio por alguns segundos, assimilando as palavras do filho. Felipe percebeu que havia algo diferente nela, talvez fosse o cansaço de anos de controle absoluto, ou talvez a percepção de que estava realmente em risco de perder a única coisa que sempre a motivou: a relação com seu filho. "Felipe", Marina começou, a voz mais suave do que ele se lembrava. "Eu fiz muitas coisas por medo. Medo de que você não estivesse preparado, medo de que você se perdesse em um mundo que é tão cruel quanto é brilhante. Mas, ao tentar te proteger, eu acabei te afastando. Não posso negar que Carla é uma mulher forte, alguém que conquistou o que tem por mérito próprio. E, vendo como você está ao lado dela, percebo que talvez ela seja exatamente o que você precisa. Mesmo que isso signifique que eu precise deixar de lado o controle que sempre tive." Felipe sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras de sua mãe. Não esperava tanta sinceridade, e foi naquele momento que percebeu que a reconciliação que tanto desejava estava, finalmente, ao alcance. Mas sabia que ainda havia um passo importante a ser dado. "Mãe, eu não quero que você se sinta ameaçada por Carla. Ela não está aqui para tomar meu lugar, nem o seu. Quero que vocês se conheçam de verdade, sem máscaras, sem expectativas. Talvez, se você desse a ela uma chance,
pudesse ver o que eu vejo. Marina olhou para Felipe por um longo momento, seu rosto mostrando a batalha interna que travava. A ideia de se abrir para Carla, de baixar a guarda, era algo que ela nunca tinha considerado seriamente. Mas Felipe era seu filho, e a possibilidade de perder seu amor e respeito era mais assustadora do que qualquer outra coisa. Eu posso tentar, Felipe. Mas preciso de tempo. Preciso entender como lidar com tudo isso, disse Marina, com uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Felipe sorriu, aliviado. Sabia que não seria fácil, mas aquele era um começo. Isso é tudo o que eu peço, mãe. E prometo que vamos passar por isso juntos. A reconciliação começou a se desenrolar a partir desse momento. Marina, que sempre evitou qualquer tipo de fraqueza, começou a se abrir lentamente. O primeiro encontro entre ela e Carla após a reviravolta foi marcado por uma tensão palpável, mas algo surpreendente aconteceu. Carla, agora mais confiante em sua posição, não se deixou intimidar pela presença de Marina. Em vez disso, demonstrou uma empatia inesperada, reconhecendo as dificuldades de Marina e expressando seu desejo de construir uma relação de respeito. Marina, por sua vez, embora ainda cautelosa, começou a ver Carla sob uma nova luz. O que antes parecia uma ameaça agora começava a ser visto como uma oportunidade de crescimento, não apenas para Felipe, mas também para ela mesma. Marina nunca foi uma mulher que aceitava derrotas, mas ao ver a força e integridade de Carla, percebeu que a verdadeira força estava em se adaptar e aceitar o que não podia ser mudado. Com o tempo, os encontros se tornaram mais frequentes, menos formais e mais sinceros. A relação entre Marina e Carla se transformou em algo que Felipe jamais poderia ter imaginado, uma parceria delicada, onde ambas aprenderam a respeitar as qualidades e experiências da outra. Marina começou a reconhecer o valor de Carla, não apenas como parceira de Felipe, mas como uma mulher que, assim como ela, lutou para conquistar seu lugar no mundo. No final, a reconciliação não foi apenas entre Felipe e Marina, mas também entre Carla e o mundo que ela havia inicialmente rejeitado. Marina, antes intransigente e controladora, agora via em Carla uma aliada, alguém que poderia não só trazer felicidade para Felipe, mas também fortalecer a família Arantes de uma maneira que ela nunca havia considerado. Na última noite em que se reuniram, em um jantar que, desta vez, foi simples e íntimo, Marina brindou ao futuro. Era um gesto pequeno, mas que carregava um significado profundo. Ela havia, finalmente, aceitado que o controle que tanto valorizava não era a chave para a felicidade de sua família. E, ao olhar para Felipe e Carla, viu algo que há muito tempo não via: esperança e união. Felipe, que havia lutado tanto por essa reconciliação, sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Ele sabia que o caminho até ali fora árduo, mas valerá cada esforço. A família estava, finalmente, reunida, e, por mais improvável que parecesse no começo, a aceitação e o amor prevaleceram. A vida, afinal, era feita dessas pequenas vitórias, e Felipe estava determinado a saborear cada uma delas, ao lado das pessoas que mais amava.